Olá, então vamos falar sobre espelhos planos, né? Como é que ocorre a reflexão em espelhos planos, né? Bom, para que isso aconteça, a gente usa a regra padrão que diz que o ângulo de incidência de um raio de luz no plano é igual ao ângulo da sua reflexão. Basicamente, essa é a única regra que nós temos, né? Então, nós temos, né, dentro de um espelho, se você tem um raio de luz que bate, ele vai refletir com o mesmo ângulo, né? Se você traça aqui uma reta normal com relação ao plano, e esse ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão, tá? Isso para um espelho plano, tudo bem? A gente vai conversar nas próximas semanas sobre outros tipos de espelhos, como os espelhos esféricos ou lentes, né? Tá? E um ponto importante é que se você reflete exatamente em cima desse eixo normal que você colocou perpendicular ao espelho, né, você vai retornar nele mesmo, tá certo? Então as duas leis são essas aqui, né? O raio incidente, a reta normal e o raio refletido estão contidos no mesmo plano, né, do mesmo lado. Os ângulos formados de incidência e de reflexão são os mesmos, tá? Agora é importante a gente entender o que acontece com relação à formação de imagens, né? Então, por exemplo, se você é observador, você está olhando para um objeto por meio do espelho, você não vai se ver, você vai ver o objeto, né? Por quê? Porque a informação luminosa que vai chegar para você é do objeto que reflete e vai para o seu olho. Por isso que se você olha para o espelho na diagonal, você vê outro objeto e não necessariamente você mesmo. Para ver você mesmo, você tem que estar exatamente em frente ao espelho, né? Quando você está em frente ao espelho, você tem essa situação aqui. Mas se você está do lado do espelho, você vai acabar vendo o objeto que tiver do outro lado, tá? Então esse é um ponto importante, tá? A imagem que se forma do espelho é sempre do lado que não existe do espelho, né? Porque, veja bem, vamos pegar uma foto aqui de espelho de novo, né? Essa foto é uma foto de espelho, né? Então a pessoa está olhando para o espelho. Essa parte aqui é o espelho. Para dentro do espelho existe alguma coisa? Não, não existe. Então a gente diz que essa daqui é uma imagem virtual, porque ela se projeta virtualmente, né? Ela se projeta num espaço que não existe, né? Na verdade, ela é só uma ilustração do mundo real. Tá? Então esse é um ponto importante para a gente conversar aqui. Falando sobre isso, então, por exemplo, quando eu vejo um vaso de flor, né? Ele é um objeto real, mas a sua imagem ela é virtual, porque ela é projetada num plano que não existe, né? E aqui seria um exemplo nítido de um objeto, né? Colocado sobre o espelho, em que você vai ter as projeções exatas do objeto, né? Mas ele vai estar aparecendo para você num lugar que ele não existe, tá? E importante é que o espelho ele inverte as imagens, mas ele inverte só a esquerda com relação à direita, né? Então se você olha uma letra F, por exemplo, com um espelho, você vai ver ela invertida, tá? Um outro ponto importante é que a velocidade de propagação da imagem no espelho ela é o dobro da velocidade com que você se aproxima ou se afasta do espelho, tá? Então a imagem ela sempre caminha 2 vezes mais rápido do que você mesmo. Esse é um ponto muito importante, mas que eu vou deixar para abordar em exemplos, tá bom? E por último, se você coloca 2 espelhos planos juntos, por exemplo, né? Eles começam a formar muitas imagens. Por exemplo, esses 2 espelhos aqui foram colocados em 90 graus, né? E quando você coloca em 90 graus, você está vendo quantas imagens do objeto, né? Então você tem um objeto, que seria esse aqui, seria o real, e você está vendo 3 imagens virtuais, né? À medida que você vai fechando esses 2 espelhos, você vai tendo cada vez mais imagens. O número de imagens é determinado por 360 graus dividido pelo ângulo atual, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso que tem 90 graus, seria 360 dividido por 90, né? Que vai dar 4, 4 menos 1, 3. Então você vai estar vendo 3 imagens. À medida que esse número aqui, que esse ângulo aqui, né, entre os 2 espelhos for diminuindo, você vai ver cada vez mais imagens, tá bom? Então é isso por hoje, pessoal. Um abraço e até a próxima.